A Guerra do Vietnã é um dos conflitos mais polêmicos da história moderna. No imaginário popular, os Estados Unidos perderam essa guerra, foram derrotados pelo Vietcong e fugiram do Vietnã de forma humilhante. Mas e se eu te dissesse que a história não é bem assim? Militarmente, os Estados Unidos não foram derrotados no campo de batalha, mas sim pela opinião pública e por fatores políticos. Neste vídeo vamos explorar o que realmente aconteceu no Vietnã e por que os Estados Unidos saíram do conflito. A Guerra do Vietnã começou como um conflito entre o Vietnã do Norte comunista e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos temiam a expansão do comunismo e, seguindo a doutrina Truman e a teoria do dominó, decidiram intervir no Sudeste Asiático. Mas, diferentemente do que muitos pensam, os Estados Unidos não entraram de imediato com tropas de combate. Nos primeiros anos, enviaram apenas assessores militares para treinar e apoiar os sul-vietnamitas. Somente em 1965, sob o governo de Lyndon Johnson, tropas americanas passaram a atuar diretamente nos combates. Os Estados Unidos tinham um poder militar esmagador, bombardeios aéreos devastadores, artilharia pesada, helicópteros, tanques e tropas altamente treinadas. O Vietcong e o exército do Vietnã do Norte sofriam derrotas constantes em campo aberto e dependiam de táticas de guerrilha para resistir. Mas qual foi o balanço das baixas? Durante o conflito, cerca de 58 mil soldados americanos morreram, um número alto, mas muito menor que as perdas dos Vietcongs e do Exército do Norte. Estima-se que mais de 1 milhão de combatentes comunistas tenham sido mortos, além de centenas de milhares de civis. Ou seja, em termos de números, os Estados Unidos infligiram muito mais perdas ao inimigo. Apesar da superioridade militar, a guerra no Vietnã também foi marcada por crimes de guerra cometidos pelos americanos. Um dos mais infames foi o uso do agente laranja, um herbicida altamente tóxico utilizado para destruir as florestas e plantações, eliminando o esconderijo dos Vietcongs. Milhões de litros desse químico foram despejados sobre o Vietnã, causando danos ambientais irreparáveis e deixando consequências graves para a população local. O contato com o agente laranja levou a um aumento alarmante de cânceres, malformações congênitas e outras doenças, afetando gerações de vietnamitas até os dias de hoje. O massacre de My Lai, onde centenas de civis vietnamitas foram brutalmente assassinados por soldados americanos, também manchou a reputação dos Estados Unidos no conflito. Embora os Vietcongs fossem exércitos de guerrilha, eles não lutaram sozinhos. Tanto a União Soviética quanto a China forneceram apoio militar massivo ao Vietnã do Norte. Os soviéticos enviaram sistemas de defesa antiaérea, caças e armamentos modernos, ajudando a reduzir o impacto dos ataques aéreos americanos. A China, por sua vez, forneceu armamentos, treinamentos e dezenas de milhares de soldados para apoiar os comunistas vietnamitas. Esse suporte permitiu que o Vietnã do Norte continuasse resistindo, mesmo enfrentando um inimigo tecnologicamente superior como os Estados Unidos. Sem essa ajuda externa, o Vietnã do Norte dificilmente teria conseguido prolongar a guerra por tanto tempo. Mesmo sem uma derrota militar, os Estados Unidos enfrentaram uma pressão interna crescente. Protestos massivos contra a guerra, imagens chocantes transmitidas pela televisão e um custo financeiro exorbitante enfraqueceram o apoio político ao conflito. Em 1973, o governo americano assinou o Acordo de Paz de Paris, que previa a retirada progressiva das tropas americanas e o compromisso de que o Vietnã do Norte respeitaria a soberania do Vietnã do Sul. Mas o que aconteceu? O Vietnã do Norte não cumpriu o acordo. Assim que os americanos saíram, os comunistas intensificaram seus ataques contra o Sul e em 1975 tomaram Saigon, reunificando o país sob o regime comunista. Dizer que os Estados Unidos foram derrotados militarmente no Vietnã é uma distorção da história. As tropas americanas nunca foram forçadas a se render ou a fugir do campo de batalha. Pelo contrário, o exército americano venceu a maioria dos combates e infligiu perdas massivas ao inimigo. O que aconteceu foi uma retirada estratégica, baseada em decisões políticas. A pressão da opinião pública e o desejo de encerrar o conflito impopular levaram os Estados Unidos a deixar o Vietnã. Mas uma coisa é certa, o Vietnã do Norte venceu a guerra só depois que os americanos já haviam partido. A Guerra do Vietnã continua a ser um dos conflitos mais controversos da história. A narrativa de que os Estados Unidos foram derrotados persiste, mas a realidade é que a guerra foi perdida no campo político e não militar. Se os Estados Unidos tivessem permanecido, o desfecho poderia ter sido diferente? Nunca saberemos. O que sabemos é que, apesar das derrotas em campo de batalha, o Vietnã do Norte soube resistir o suficiente para que os americanos se cansassem do conflito, e isso, no fim, garantiu a vitória comunista. A derrota foi construída nas cidades dos Estados Unidos, não nas selvas e montanhas da Indochina. No Vietnã, travou-se a primeira guerra da era da informação, e as câmeras, os fotógrafos e os repórteres praticamente não encontraram restrições na cobertura das batalhas. O retorno de corpos de soldados americanos mortos, os conflitos
confrontos urbanos do Tet, a matança incessante nas selvas, o massacre de civis inocentes foram transmitidos pela TV, reproduzidos em fotos, narrados em reportagens. A publicidade recebida pelas investigações do massacre de My Lai deveu-se à ação de uma imprensa livre e vibrante. O governo perdeu as batalhas contra a liberdade de informação. E agora eu quero saber a sua opinião. Os Estados Unidos realmente perderam essa guerra? Ou foram derrotados pela própria opinião pública? Deixe seu comentário e até a próxima.